Eu queria perguntar aqui uma coisa para vocês, que de qualquer maneira vocês colocam lá na avaliação depois, que é o seguinte. Eu adoro dar aula mostrando, assim como a gente vai passar aqui, alguns conceitos estruturais, né? Eu gosto de dar, acho que são aulas importantes, e é óbvio que a minha preocupação é se vocês querem, vão aproveitar, etc, etc. Então, coloca alguma observação nesse sentido quando vocês preencherem a avaliação, porque a gente pode fazer isso mais vezes. Inclusive, vocês podem colocar, Nino, eu queria que você falasse mais desse assunto ou daquele assunto, e eu posso trazer para cá. E é claro que quando for uma coisa que eu não dominar, ou eu não tiver a aula pronta, eu falo, olha, não consigo dar, eu não sei e tal. Mas peçam lá. Em relação a hoje, eu, por acaso, vou ter que sair um pouco depois da hora, não vou poder ficar aqui 1h30 a mais. Vou poder ficar tipo meia horinha a mais. E aí eu queria propor o seguinte, a gente vai falar agora de expectativa e percepção, e depois eu ia falar de triângulo de serviço. O triângulo de serviço, né, que não tem nem um nome muito sexy, né? Triângulo de serviço e tal, o que é isso, não sei o quê. Ele serve para muitas coisas. Então, com aquele modelo que está lá no livro, que está nesse livro aqui, com esse modelo, a gente consegue derivar várias coisas. A gente consegue falar sobre jornada, sobre experiência, sobre marketing interno, sobre mau uso da verba de marketing. Vai tomar um pouquinho mais de tempo. Então, eu não vou passar esse conceito hoje para a gente não ficar muito corrido. Eu acho que ele é muito importante. Inclusive, é algo que dá para a gente não só aplicar na nossa empresa, como também vender para aqueles que vendem. Então, eu vou focar em expectativa e percepção. Vocês estão tendo bastante interação hoje. A gente tira mais dúvidas, terminamos ali por volta do horário, e aí na próxima aula eu trago o triângulo de serviço, que vocês até já vão ter, porque vai estar na apostila que vocês vão receber nos slides, que vocês vão receber de todo modo. Eu trago na próxima aula com outros conceitos quaisquer que vocês também queiram e achem relevante da gente tratar aqui e trabalhar. Tá? Até porque todos eles são ligados a marketing e, honestamente, tudo que a gente está falando aqui impacta o teu trabalho no Pend. E para aqueles que são profissionais de marketing ou vendedores de marketing, vai ser mais importante ainda. Certo? Então, vamos lá, seguir aqui. Compartilhar a tela. Vocês já estão ali bonitinhos. Eu não vejo o chat, lembre-se disso. Eu até posso tentar colocar aqui, mas é difícil acompanhar às vezes. Mas eu posso colocar. Aí eu coloco ali. Esse aqui, pronto. Tá tudo? Estão vendo aqui os slides? Estão a ver? Sim, beleza. Então, a gente parou aqui na parte lá de o que é serviço, características de serviço, como é que o cara compra e avalia serviço, e volto a dizer que é muito importante. Né? Eu acho o seguinte, né? Pô, a gente vai trabalhar com isso, vamos vender esse serviço, vamos aplicar na nossa empresa, eu vou aplicar na empresa que eu sou dono, na empresa que eu trabalho. É importante compreender o que é que eu estou fazendo. Né? Então, o serviço tem certas características, né? E não é só para diferenciar de produto, é porque essas características elas são importantes para eu saber como gerenciar melhor um serviço. Tanto que eu brinco, o pessoal fala no meu curso de formação de consultores, eu falo, o que me faz bom consultor não é ser bom em marketing, né, necessariamente, é porque eu sei muito bem marketing de serviço, então eu sei gerenciar o serviço muito bem, ou eu acho que eu sei. E também, claro, tento aplicar isso aqui nas aulas, etc, etc. Tá? Então, pronto. Expectativas e percepções. Isso aqui eu sei que alguns já conhecem, alguns já leram o livro. Ainda assim, eu acho que vai ser importante. Eu vou trazer aqui alguns insights. E são conceitos altamente vitais, importantíssimos para quem trabalha com qualquer aspecto de marketing. Se você é da área comercial, como é o caso do Tiago, me parece, cá de Portugal, se você é dono da sua própria empresa, como o caso do José, se você trabalha numa empresa, como é o caso, por exemplo, se eu não me engano, do Wesley, o caso da Dani também, ou se você presta serviço, como é o caso de tantos de vocês, isso aqui é fundamental. Por quê? Expectativa e percepção é essencial da gente compreender. Quando o cliente ele vai comprar da sua empresa, ou de você, empresa, como agência ou consultor, ou então vai comprar da empresa que você atende, ou da empresa que você trabalha,
várias coisas acontecem na cabeça desse camarada. Obviamente, a gente conversava sobre isso, como algumas coisas é difícil de eu saber, outras é impossível, outras são fáceis e tal. Entretanto, independente disso tudo, ele vai fazer esse cálculo, vamos dizer assim, de contrastar as expectativas que ele tinha antes de consumir certo serviço, e muitos produtos também cabe isso. Ele vai contrastar isso com o que ele entende que ele recebeu. Não importa que é o que ele recebeu concretamente. A gente não trabalha dessa maneira em marketing. A gente trabalha com a percepção dele. A percepção é o que vale. A percepção de que a Apple tem uma qualidade superior vale mais do que testes científicos que mostram que não há nenhuma comprovação que a Apple é melhor do que a Microsoft ou do que a Android. Não há testes que comprovem isso. Mas a percepção é que a Apple é melhor. A Coca-Cola, por acaso, igual. A percepção é que a Coca-Cola é melhor do que a Pepsi. Não existe um argumento científico concreto nesse sentido. Então, é muito importante a gente saber que quando a gente está lidando ali com o nosso cliente, independente da área que você atue, a gente está lidando com expectativas de percepção. E é complicadíssimo isso, né? Deixa eu trazer aqui vocês, só para me facilitar conversar com vocês. É complicadíssimo isso. Por que é complicado? Porque isso varia enormemente. Alguns de vocês estão fazendo o curso na expectativa de se tornar um profissional melhor de marketing. Outros estão fazendo na expectativa de ganhar dinheiro vendendo coisas de marketing. Outras estão fazendo porque querem conhecer mais pessoas e networking e trabalham muito sozinhos e sentem falta disso. É difícil eu saber quem é que está em que momento, por que está fazendo, qual é a expectativa, já é difícil. E depois, essas expectativas você contrasta com o que você percebe ter recebido, com o que você entende que você recebeu. E aí eu vou fazer um certo cálculo. Eu esperava aprender aqui uma ferramenta que vai me dar dinheiro como agência de publicidade, de comunicação. Recebi aqui o treinamento. Aí eu vou fazer uma comparação. Poxa, eu esperava conseguir vender isso. O que você está equilibrado ou não está? E essa conta que vai me fazer ficar satisfeito ou não com aquele serviço. Só que isso, galera, acontece o tempo inteiro. Então, não acontece só na hora de você comprar o meu curso aqui. Acontece naquele momento. Acontece quando você vai fazer uma aula minha gravada, uma aula minha ao vivo. Em todo momento é expectativa com percepção. Quando a gente vai ter reunião, vai defender um projeto, uma parte lá do Pende, vai entrevistar alguém, em todos esses pontos é expectativa versus percepção. Então, é muito complicado se gerenciar isso. O lado positivo é que, na maior parte das vezes, as expectativas elas são muito mais simples do que a gente imagina e os clientes, em geral, eles esperam o básico, que é aquilo que a gente prometeu. Mas a gente conhecer a motivação do cliente é muito importante. Então, pegando lá o caso do José, eu não sei se o José se importa, mas eu gosto de dar aqui o exemplo dele, porque ele é uma empresa de serviços e eu gosto da área que ele trabalha, né? Arte marcial. Que é isso, José? Falta dinheiro ou está com excesso de dinheiro aí? É uma área que tem pouco dinheiro, né? E aí é uma área que eu gosto, né? Eu tento colocar meus filhos para fazer karatê aqui, eu já fiz também, meu irmão mais velho já fez luta também quando era criança, a gente gosta bastante. E aí você imagina, ele certamente sabe que alguns alunos que vão lá fazer karatê na academia dele, alguns têm a expectativa de ganhar disciplina. Né? É uma luta que você tem ali disciplina, de repente um senso de coletivo, um trabalho em equipe, então tem um aspecto ali que me interessa. Eu acho que ao fazer isso, o meu filho ele vai aprender a ser uma pessoa mais disciplinada, mais concentrada, mais calma. Aí quando o Tiago vai colocar lá o filho dele na academia do José, ele fala assim, não, cara, eu quero que meu filho ele aprenda a se defender. A gente mora no Rio de Janeiro, aqui todo mundo é milícia, então ele tem que se defender na rua. Eu quero que a minha filha ela faça karatê, porque eu não quero que ela seja lá vítima daqueles idiotas que querem agarrar para dar beijo na boate. Então, ele tem uma turma de alunos
que potencialmente cada um está lá por um motivo diferente. E ele vai ter que dar uma aula de maneira que ele consiga agradar aquelas pessoas. É muito complicado. Tá? A Dani, no caso de clínica, a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho que compreender isso aqui realmente muito bem. Então, vamos olhar para o que são as expectativas, as percepções, do ponto de vista de marketing. Porque quando a gente vai para fora do marketing, isso aqui vira zona, né? Você vê, por exemplo, em telejornal, toda hora o pessoal falando: as expectativas aqui para o desfile de carnaval são altas. Não existe isso para marketing. Grande expectativa, alta expectativa, são coisas que não tem isso para marketing. Tem muita expectativa aqui para o discurso do fulano. Né? Isso não funciona, não existe isso para marketing. Né? Muita expectativa é uma ignorância completa, porque, obviamente, tem muita, até todo mundo que está ali tem expectativas que são diferentes, diferentes níveis e tal. Tá? Então, olha só, o que são as expectativas? Tá? Expectativa... lembra que eu falei para vocês que o cliente, em marketing, ele compra... Por acaso está aqui, está ruim aqui uma coisa, não sei porquê, depois eu ajusto isso, tá? Ficou ali para baixo a fonte. Em marketing, o cliente está comprando promessas. Então, quando o Gustavo foi lá me vender o Pend, e eu estou lá negociando com ele e tal, ele está vendendo uma promessa. Né? A promessa não é que ele vai me trazer dinheiro, a promessa é que ele vai me colocar nos eixos, vai fazer com que eu gaste menos, gaste melhor, sabe, priorizar, tome melhores decisões e por aí que vai. Essas promessas geram, obviamente, expectativas. Então, as expectativas é o que eu espero receber daquilo que eu estou comprando. Aí, quando o cara fala que como é que é ganhos, odores, ou sei lá, vocês, é um entendimento muito rudimentar, que é pouco útil de utilizar aquilo na vida real, eu acho. Né? Os clientes, pessoal, os caras vão sempre ter expectativa. Sempre. Não existe como o cara não ter alguma expectativa. Ele pode já ter comprado com você 200 vezes. Ele já pode estar aqui, como alguns de vocês, graças a Deus, no 3º curso com o Nino. Ainda assim, o cara vai ter expectativa. A diferença é, o Tiago, que é a primeira vez que ele está fazendo o curso, ele vai ter expectativa. Como é que a expectativa é montada? Por acaso, eu acho que essa imagem eu não trouxe, mas eu posso depois trazer. A expectativa é montada por coisas que eu controlo. Então, é o que eu falei no meu site, o que eu falei nas redes sociais, na minha live, no e-mail que eu mandei, são coisas que eu falo. O meu curso vai ser assim, você vai aprender isso, você vai se beneficiar de tal forma. Isso ajudou o Tiago, que não me conhecia antes, a ter certas expectativas. Isso eu controlo em grande parte. Coisas que eu não controlo. O que outras pessoas falam do Nino ou do curso do Nino? Isso eu não controlo. Outros estão falando. Também afeta as expectativas dele. Né? Eu, por exemplo, tenho um grande problema quando eu vou começar, né? Falando aqui uma brincadeira, mas eu fico muito feliz de saber que eu tenho esse problema. Lá no IPAM, a minha disciplina de mestrado, ela é optativa, né? Então, os alunos têm 4 opções, eles podem escolher uma das 4. E, normalmente, fica uma certa disputa, a minha disciplina com a disciplina de branding, né? Em geral, essas duas têm todos os alunos e fica quase ninguém, normalmente até nem abre turma das outras coisas. E aí eu pergunto para os alunos, né, expectativa e tal. E aí eu reparei, depois da minha segunda turma, na verdade, os alunos falam assim, é que a gente conversa com os alunos mais velhos, né? E aí todo mundo fala que é uma aula alucinante, que é onde mais aprende marketing, é a melhor aula do curso, então eu estou aqui para fazer. Então você vê como é que influencia o impacto de outros. Entretanto, é um problema isso. É um problema por quê? Porque quando outros falam, nossa, compra lá a coisa que a Flávia vende porque assim, vai mudar a tua vida. Quando alguém faz isso, né, alguém contou para mim, para eu contratar a Flávia porque vai mudar a minha vida. O que aconteceu comigo? As minhas expectativas fizeram assim, ó, foram lá para cima. Os meus níveis de expectativa, eles aumentaram muito, porque alguém falou que mudou a vida. E estudar lá com a Flávia ou comprar o serviço dela. Então, outros influenciam a minha expectativa. Influencia também a experiência que eu tenho como consumidor com serviços semelhantes.
Então, eu já fiz algumas academias de ginástica lá para ficar forte ao longo da minha vida, eu já fiz alguns cursos na minha vida, eu já viajei para alguns lugares. Então, quando eu vou fazer um outro curso, quando eu vou fazer uma outra academia de ginástica, quando eu vou viajar, as minhas experiências passadas influenciam na minha expectativa atual. E aí é ruim, por exemplo, para quem é consultor, né? Ou quem é agência. Muitas vezes a experiência passada do camarada foi frustrante, né? Quando ele chama guru, então, ele fala, cara, eu já não confio mais nisso, né? Eu não confio mais porque eu tentei gastar dinheiro com 3 ou 4 e foi horrível. Então, quando esse cara chega para mim, está muito difícil de eu gerenciar a expectativa do cara, porque ele vem completamente machucado. Por enquanto, estão entendendo? Sempre vai ter expectativa o tempo inteiro. Tá? Aí eu já até acabei falando aqui dos pontos de referência, né? Que são justamente esses insights que vêm de fora. E aí, portanto, varia muitíssimo. Né? Varia muito. De cliente para cliente, de momento para momento. É o tempo inteiro isso mudando. Inclusive dentro de vocês. Ou seja, ao longo de um mesmo serviço que durasse um dia inteiro, né? Vamos aqui ter o dia de spa lá no resort lá da Ana Maria. Um dia de spa, ao longo daquele dia, as minhas expectativas podem mudar, ao longo do próprio dia. Imagina um caso clássico, né, de gestão de expectativa, acho que já comentei com vocês, dessas grandes, famosas, em viagem aérea de primeira classe, como a Virgin, como a Singapore Airlines, por exemplo. Esses camaradas, eles tentam controlar o serviço, né, num range muito mais largo do que a viagem de avião, né? Porque se um cliente dele, um cara de primeira classe, que é um cara muito importante, esse camarada, na hora de se deslocar para o aeroporto, imagina que por qualquer desgraça o Uber que ele bateu. Não aconteceu nada com ele, mas foi aquela situação, né, ruim, o cara já está preocupado com horário e tal, e lá o motorista discutiu com o outro ainda, o cara está no meio da estrada. Esse camarada, quando ele chegar lá para poder fazer o check-in comigo, ele vai estar muito diferente do que se ele estivesse chegando, sendo carregado lá, né, num colchão de pluma. Percebeu como é que é difícil? Né? Varia o tempo inteiro. Então, eu tenho que tentar ver o que eu posso trabalhar para, a depender do meu serviço, do meu cliente, ter mais propriedade, ter mais autonomia ao longo desse processo. Tá? Eu estou fazendo essa coisa de processo, você tem essa coisa da companhia aérea, desde que o cara sai de casa para poder ir para o aeroporto e fazendo esse movimento, porque aqui a gente já começa a ter algumas sementes que nos vão ajudar a compreender a tal experiência do cliente. A experiência do cliente. Pelo momento, você pode saber que a experiência do cliente ela é um acúmulo dos diversos pontos de contato que tem a ver, às vezes, com a empresa, às vezes não tem a ver com a empresa, tá? E durante todo esse percurso, vai haver um contraste de expectativa versus percepção. Ok. Show. E, obviamente, é muito influenciada por a gente, como eu falei, que são as coisas que a gente fala, que a gente promove, etc, etc. Ok? E o que são, então, as percepções? As expectativas é o que ele espera, varia de cliente para cliente, varia de serviço para serviço, varia de momento para momento. Todo mundo vai ter expectativa o tempo inteiro em relação a tudo. Né? E é óbvio que a minha função de marketing seria o que eu entrego para ele na percepção do cliente, a percepção dele é do mesmo nível que a expectativa dele. Isso seria um sucesso. Ou seja, o fulano ele espera isso da minha entrega e o que eu entreguei para ele foi isso. Esse match seria o mundo ideal para marketing. Tá? Seria eu ir sempre de encontro com as expectativas do cliente. Por enquanto, parece simples. O que é a percepção? A percepção é quando ele contrasta. É quando ele recebe aquele serviço e ele vai fazer o tal do cálculo que eu falei. Eu esperava tal coisa e recebi isso. E aí? Ganhei, perdi, foi melhor, foi pior, era isso, não era? Ele vai fazer esse cálculo. Tá? Um exemplo bacana é esse aqui, ó, lá do McDonald's, que vocês viram na primeira aula. Né?
Então, o cara espera esse Big Mac aqui. Isso aqui é o que ele espera. Ele espera isso porque eu ajudei a gerar essas expectativas. Eu coloquei foto lá na lanchonete, né? Eu coloco isso aqui na televisão. Então, eu que formei isso. A expectativa do cara é essa. E aí eu recebo esse sanduíche, no final das contas. Então, o cálculo que eu faço é, eu esperava isso, né? E o que eu acho que eu recebi foi isso. Tá? Aí eu faço esse cálculo aqui, faço essa ponte, e aí vejo se eu estou feliz ou não estou feliz. Por enquanto, está tranquilo, galera? Por enquanto, está simples. Tá? Então, expectativa versus percepção é esse cálculozinho. Tá? Vamos lá. O cliente, ele sempre quer o básico. Tá? O começo do jogo é isso. O começo do jogo é o básico. Pode acontecer coisas ao longo do processo que mudem, e até podem mudar radicalmente esse nível. Então, vamos começar aqui no básico. Eu tentei pegar aqui uma coletânea de pesquisas, que você vai lá ver algo, né, muito... Isso aqui eu adaptei, né, na Zeit Hamel. O que o cara espera de um prestador de serviço? Olha como é que são coisas simples, né? Entrega certeira, correta e eficaz. Isso tem a ver com as características de cima, com confiabilidade, com responsividade, né? Ser didático, empatia, responsividade, passar segurança. Ser educado. Parece coisa boba. Tá? Ser educado. Manter o cliente informado. Né? Lembra sempre de médico. O médico, em geral, é muito bom na prestação de serviço, né? Eu acho, em geral. Tá? Como que a gente faz isso? Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que ao longo do nosso projeto de Pende, você religiosamente você começa a ter, desde o primeiro momento, pelo menos, uma reunião de status semanal de 15 minutos, que eu falei para vocês que eu também chamo de flash meeting, né? Ou reunião de status, um troço desse, que a gente faz essa reunião lá com a força-tarefa, ou o grupo de trabalho, que são aquelas 3 pessoas ali que são a sua interface, sempre mantendo o cara informado. Fizemos isso, vamos fazer tal coisa, os próximos passos mais à frente são esses. Tá? Olha a questão da empatia novamente aqui. Ó. Eu estou do lado do cliente. Né? Faz muita diferença, principalmente quando a gente vai trabalhar vindo de fora, sendo uma agência, sendo um consultor, um externo. Faz muita diferença o cara achar que ele não é mais um cliente, sabe? Não, você está ali do lado do cara, você é parceiro mesmo. Faz muita diferença isso. Né? São coisas que, obviamente, também vão impactar para uma eventual recompra e fidelização mais à frente. Olha que coisa importante aqui, pessoal, que o cara espera. Isso parece que é mais fácil do que falar, né? A gente faz muito isso lá na imersão. Você realmente conheceu o trabalho do cara, né? E são coisas que eu confesso, às vezes, eu nem me dei tanto ao trabalho assim. Vou dar um exemplo claro aqui com vocês. Eu fiz trabalhos que foram muito complicados para mim, né? Foram trabalhos bons em vários sentidos, né? Mas para Dow e para Dupont, né? Antes deles se juntarem, né? Dupont. Eita, Dupont, tá, pronto. Bicho, produto dos caras, poliopropetileno de não sei o que lá, hexágono de não sei o que lá, sei lá, umas coisas que eu não vou sempre repetir aqui, né? Que você pode olhar lá na coisa lá do shampoo, lata de tinta, você vai ver aqueles... Cara, era dificílimo compreender aquilo. Eu nem tentei fazer isso. Mas, obviamente, que você acaba se tornando um profissional ali menos vinculado aos caras, né? Então é muito importante a gente se preocupar em compreender mais, né? Eu falo da imersão porque vocês vão se lembrar que eu comento que a imersão é meio que eu vou fazer ali um doutorado em 2 semanas do cliente, né? É uma imersão mesmo, tipo estudar para concurso público, para aprender muito e conseguir conversar com os caras, né? Compartilhar o senso de urgência, isso é uma coisa muito difícil, né? Porque muitas vezes não há urgência para certas coisas. Mas o cliente, né, aí novamente a questão da empatia, ele pode ter mais pressa, ele pode estar preocupado com uma questão, né, do tipo, Nino, o que a gente vai fazer com o TikTok? Né? Aí, né, o que é a minha primeira reação? Cara, caguei para TikTok. Vamos antes fazer aqui o trabalho todo. Lá na frente a gente vê se vai usar TikTok, se não vai. Mas é importante ter essa sensibilidade, que ele tem muita pressa com aquilo, ele está preocupado com aquilo, né? Para ele acha que é uma coisa importante, ele está ali vendo o concorrente fazer coisa bacana, ele não sabe o que fazer, tá? Ser flexível
flexível. Isso é muito importante em qualquer serviço. Em qualquer serviço. É muito importante. A flexibilidade, né? Fazer um pouquinho ali, né? Para, né, tá bom, vamos lá, deixa que isso aqui a gente faz. Ou então, Nino, poxa, você pode ir uma reunião amanhã, 7 da noite? Pô, para mim é 11 horas da noite aqui em Portugal, né? Mas tá bem, uma vez só. Essa flexibilidade, desde que você também saiba dosar assim, os limites, ela é importante de você também ter. Tá? Ou então, Nino, a gente pode não fazer isso. E em vez de fazer isso, você consegue ajudar nesse ponto aqui para a gente é mais urgente? Tá bom, deixa isso aqui para lá, vamos. Uma coisa de flexibilidade que eu tento passar de cara para os clientes, vocês vão se lembrar. Na parte de execução, eu vendo para o cara um pacote de 300 horas, né, que é igual a 50 horas por mês durante 6 meses. Isso aqui é meu padrão de trabalho, tá? Na parte de execução do PEND. Então, é PEND mais isso aqui. Tá? Mas o que eu faço nisso aqui? Eu falo assim, olha, essas 300 horas que você está comprando com visas a, quando aprovarmos o PEND, vamos ter a ajuda do Nino para executar o PEND. Vamos fazer o seguinte, olha, como eu sou brother para você, brother porra nenhuma, né? Porque eu sei que isso aqui tudo para esse slide é importante. Eu faço o seguinte, olha, esse pacote aqui de horas, você pode usar a partir do dia 1. Né? Você tem total flexibilidade. O que quer dizer? Se na segunda semana de trabalho você precisar de algum suporte meu, não tem importância. Vamos usar aquele teu pacote. A gente usa à vontade. Nino, e se eu não usar nenhuma hora nesse mês? Eu perco essas 50? Não perde, não. Você pode jogar para o mês seguinte. Você pode acumular isso para depois. Então, é óbvio que eu coloco um limite, né? Eu coloco ali limites, mas ele pode fazer esse trabalho com mais flexibilidade, né? E, galera, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de a gente fazer na prática, manter promessa. Marketing é promessa. Eu ganho confiança, que depois vai ajudar a construir a satisfação, que depois vai ajudar a construir a lealdade, cumprindo promessas sistematicamente. E a promessa, ela é inclusive isso. Pode deixar que até o final da aula eu mando para vocês tal coisa. É uma promessa que eu estou fazendo. Ah, você quer isso? Então, eu vou separar aqui o nome de 3 eventos legais para você assistir lá nos Estados Unidos e eu te mando isso em breve. Eu não posso esquecer. Sempre que eu faço uma promessa, principalmente que eu sou um cara meio espontâneo, então às vezes eu falo assim, não, pode deixar que eu vou te ajudar nisso. Na hora, eu pego a minha canetinha roxa, que é a canetinha de action point, né, de coisas que eu tenho que fazer, e escrevo lá em letras garrafais no meu caderninho. Fazer tal coisa, para não esquecer aquilo, porque infelizmente eu prometi para o cara que eu ia ajudar ele a procurar tal coisa, tal informação e tal. Tá? Então, pessoal, como você sabe que o cliente vai ter expectativa, em vez de ir para aquele ponto que, puta, mas como é que eu vou saber a expectativa do cara? É muito difícil e tal, aí vai lá ver o vídeo de guru. Não. Parte do princípio que o cara vai ter expectativa, obrigatoriamente, o tempo inteiro, e eu tenho que saber, porque ele vai contrastar isso com a percepção. Então, o que eu tenho que me preparar do meu lado que eu controlo? Eu tenho que saber qual é a promessa que eu vou fazer. Isso é muito importante. Qual é a promessa? Então, olha, a minha promessa é, vocês vão ter essas aulas, isso aqui é gravado, isso aqui é ao vivo, tem esses convidados, dura tanto tempo, vocês vão ter esse conteúdo aqui, vão ter template assim. Essa é a promessa que eu fiz. Então, quando eu fiz isso, eu setei a expectativa na cabeça de vocês. O que é o PEND? Eu vou fazer aqui, olha, um setup que vai ter isso aqui, vamos entrevistar pessoas, eu vou te mandar ali um questionário para você poder preencher, aí depois a gente vai entrar aqui no diagnóstico, eu vou auditar o SEO, vou auditar o seu site, vou auditar redes sociais, vamos fazer uma reunião para definir objetivos, vamos ter os objetivos, vamos negociar com as áreas, os KPIs, aí eu volto lá para o marketing, desenho um plano tático, você aprova isso e pode colocar. É isso que eu prometi, é isso que eu vou te entregar e é isso que você vai esperar. Então, pensa que não é tão difícil assim, porque o cliente quer o básico e ele vai querer de acordo com o que eu prometi para ele. Aí vocês até entendem um pouco melhor. É óbvio que hoje em dia eu não tenho esse tipo de discussão com a equipe, né? O Renan também concorda comigo nesse aspecto. Agora, o pessoal vira e fala assim, Nino, mas por que você não faz aí coisa igual ao guru? Eu falo assim, cara, é porque eu sei o que significa prometer para as pessoas certas coisas. Aí o cara vem me procurar falando, Nino, mas o PEND, ele é transformador.
Você tem alunos aí que o cara mudou da água para o vinho. Você tem gente que foi empregada numa empresa, né? Você tem gente que foi promovido. Você tem... Não, mas eu não posso prometer que você aluno, que está aí do lado de fora, você também, como foi a Joana, você vai virar diretora de marketing. Ou que você também pode ser um grande consultor e cobrar 50 mil para cada coisa que você faz. Eu não posso fazer isso. Eu não vou conseguir entregar essa promessa. Principalmente porque eu não sei quem é o outro lado. É aquela coisa que o Gustavo perguntava. A lógica é a mesma. Não, olha, eu consigo garantir tudo que eu estou te falando, mas eu não sei quem é o outro lado, né? Eu não sei como é que é a tua empresa, como é que você gerencia as coisas, quais são as ferramentas que você tem. Então, eu não posso prometer uma coisa se eu não sei como é que você está para você poder cumprir. Então, mesmo que eu tivesse condições de falar, se você fizer tudo no Pend, como eu escrevi, você vai ter um retorno positivo mais do que é hoje. Eu não sei se falar se é 1% ou 100%, mas é mais do que é hoje. Mesmo quando eu prometo isso, essa parte do outro lado, eu não sei como é que vai ser a performance dele. Tá? Então, eu particularmente, eu acho sensível fazer certas promessas. E óbvio que, como vocês sabem, o que não falta é processo em cima dessas pessoas aí. A Andréia colocou aqui um monte de sinal de mais ou de cruz. É alguma coisa, André, que você queira compartilhar aí com a gente? Não. Tá. Pelo momento, alguma pergunta, pessoal? Agora eu vou mostrar aqui um frameworkzinho prático para vocês. Tá? A Andréia não está nem aí, eu não sei se é porque ela caiu, foi sem querer, tá bem. Show. Então, olha só, pessoal, agora fica muito esperto. Até o momento, pessoal, expectativa e percepção, tudo tranquilo? Tá. Agora vai ser golaço, hein? Fica tranquila, Andréia, só para poder ver que você serve de ajuda. Agora vai ser golaço. Vamos lá. Aqui, ó. Tá? Só dando um bom dia. Olha só, agora é o seguinte, vamos entender agora como é que isso aqui é aplicado na nossa vida prática a partir de agora já. Já falei que era expectativa e percepção. Então, essa guerrinha lá central, tu já sabe. Vamos entender agora o conceito de zona de tolerância, que não quer dizer nada aqui que é um lugar lá de prostituição, nada disso, não. Zona de tolerância é o seguinte, para marketing, só existem 2 níveis de expectativa. Tá? Aqui, 2 níveis. O máximo desejado é um primeiro nível e o outro é o mínimo aceitável. Só tem essas 2 expectativas. Então, o mínimo que eu espero receber com esse curso, com esse Pend, com essa consultoria, com essa aula de ginástica, é o mínimo que eu espero receber. E o máximo que eu desejaria, às vezes de maneira platônica, né? Mas em geral não. Então, isso aqui costumam ser coisas mais ou menos normais, né? Bom, o mínimo que eu espero aqui no trabalho, no curso do Nino, é aprender alguma coisa nova. Esse é o mínimo que eu espero. O máximo é eu conseguir dominar essa ferramenta e vender para um cliente, né? Olha, com o Pend, o mínimo que eu espero é eu ter realmente aqui um guia para eu começar a fazer as coisas certas, né? E que o cara entregue esse troço no prazo, né? Dentro do valor que ele observou. O máximo que eu desejo é que a gente consiga, por intermédio desse planejamento estratégico, a gente consiga multiplicar em X as nossas vendas. Então, o cara vai ter o mínimo e o máximo. São 2 níveis de expectativa que todos nós vamos ter em diferentes momentos. Tá? Ok. Show. Dentro disso, tem a tal zona de tolerância. Tá? Desculpa, vocês entenderam aqui, eu quero fazer um quadrado aqui, mas 10-0. E pior que se eu tivesse, mesmo sem canetinha, ia ser horrível, porque minha capacidade de desenho espacial é horrível. Entre essas 2 faixas, tem a zona de tolerância. Que significa o que a zona de tolerância? Significa que, em qualquer lugar que eu entregar para ele, então, se eu entregar para o aluno, né, algum conhecimento novo, ou se eu fizer com que ele venda o primeiro Pend e consiga pagar o curso com dinheiro, em qualquer lugar aqui no meio, em qualquer lugar, quando questionado, ele fala que ficou satisfeito com o serviço. Tá? Vai ser isso aqui, então. Aqui, ó. Isso aqui tudo, legal. Estou satisfeito. Eu
estou muito satisfeito ou estou pouco satisfeito. Indiferente para marketing. Indiferente para marketing. Quer dizer, indiferente é forte, né? Nesse nosso trabalho aqui é indiferente. Estou muito, estou pouco, eu estou mais para cá, eu estou mais para cá, indiferente. Você está satisfeito, isso é o que importa. Porque você estando satisfeito, você continua, né? Você continua. Se você não continuar, é porque você está insatisfeito. Você satisfeito, você continua. Se eu não conseguir te entregar o meu pend, o meu trabalho, nem no nível mínimo que você aceitaria, a tua conclusão é que você ficou insatisfeito. Tá? Então, o meu mínimo era, olha, eu quero que o pessoal entregue aqui o pend, porque eles prometeram aí nesse corpo e nesse espaço. Aí, por exemplo, eu atrasei o meu trabalho e eu arrumei uma confusãozinha lá, porque tinha uma coisa que eu falei que era fora do escopo, que tinha que pagar por fora. O cara ficou insatisfeito. Tá? Se eu atender o cara daqui para cima, ele continua satisfeito. Mas, obviamente, que para a gente, acima da zona de tolerância, a gente fala que ele está encantado. Né? Então, imagina que, para ele ficar encantado, seria, não, eu contratei aqui o pend, o mínimo que eu quero é que eles façam planejamento em 3 meses e me entreguem o documento como estava lá com aquelas etapas todas. Beleza. Tá? Agora, nossa, o que eu queria era que, né, lá o consultor principal deles e tal viesse aqui, apresentasse, tivesse as reuniões com a gente e tal. Ali o máximo. Entregou nesse intervalo zona de tolerância. Por enquanto, compreendido? Tá? Repara bem, só tem 2 faixas e qualquer uma que eu entregar, o cara fala que ele está satisfeito. Beleza? Ok. Vamos agora pensar. Primeira pergunta. Dentro desse modelo, o que significa encantar o cliente ou superar as expectativas? O meu xizinho, eu tenho que marcar ele aonde? Beleza, o pessoal já fez o gesto ali, né? É aqui, correto? Né? Então, o cara tem um nível máximo, um nível mínimo. Eu superar a expectativa, eu encantar o cliente, significa eu ir acima do máximo que ele deseja. É acima do nível máximo que ele deseja. Aí eu estou encantando, eu estou superando as expectativas. Tudo tranquilo por enquanto? Certo. Aí não vale os alunos que já eventualmente viram essa minha aula, né? Por enquanto está tranquilo, né? Ok. Vamos lá. A maior parte das empresas trabalha com a noção que a gente tem que encantar sempre o cliente. Nossa política é de encantamento. Né? A gente aqui trabalha para sempre o cliente ficar encantado com as nossas entregas. Não é uma coisa muito comum de se ver no mercado? Né? O Gustavo já colocou ali que tem um perigo aí. E é verdade, tem um perigo. Tá? Agora, por que esse perigo? Vamos tentar, exatamente, Wesley, vamos tentar ver o que a ciência de marketing nos mostra para a gente poder virar para o nosso chefe amanhã, para o cliente amanhã e falar assim, olha, você é um jegue por pensar que a gente tem que colocar a empresa inteira sempre encantando o cliente. É óbvio que você não precisa falar isso porque ele não sabe o que quer dizer isso. Eu vou te mostrar o que quer dizer isso. Então, olha só, tá lá. Eu tenho lá o meu serviço, tenho o máximo desejado, mínimo esperado, minha zoninha de tolerância. Ah, pessoal, só para poder desenhar aqui, deixa eu desenhar no de cima para ficar menos feio. Isso aqui, tá, pessoal? Quando eu falo que varia de pessoa para pessoa, expectativa para expectativa, e de momento para momento, significa que o Wesley, tá? O Wesley, quando começou a fazer o curso, ele tinha aqui um X, que era o máximo, um Y, que era aqui a zona de tolerância. Na próxima vez, ele pode estar com isso aqui mais perto, né? O mínimo ser mais próximo do máximo. Na outra, ser mais afastado. Então, varia o tempo inteiro, tá? Isso aqui é como se fosse uma sanfona. Legal. Então, devemos encantar sempre. O que significa isso, tá? Então, olha, eu vou te entregar o meu serviço dessa maneira, tá? Legal, legal. Só que, cara, aqui na empresa, o pessoal diz que a gente tem que sempre encantar o cliente. Então, eu te prometi isso aqui, mas o meu chefe está me cobrando outra coisa, né, chefe? Beleza. Então, eu vou lá, pum, superei a expectativa. Golaço? Golaço. Só que a gente esqueceu de uma coisa, né, galera? O cliente, ele é o Homer Simpson. E não é culpa dele, né? E a
agente de marketing, em qualquer empresa que vocês trabalhem, de serviços ou de produtos, um dos nossos papéis trabalhando com marketing é educar o cliente. Educar o cliente. Como é que pode me falar? Dá um exemplo do McDonald's educando o cliente para ele conseguir performar melhor. Como é que ele educa, galera, o McDonald's? Qual é a promoção, o menu número 1? Quem é que sabe? Big Mac? Big Mac. McDonald's ensina assim, né? Meu negócio é fast food. Então, você tem que chegar, pedir, sai fora. Vem outro, pede, sai fora. Então, ele te educa. Sai. Ah, você quer qual? Ah, eu quero uma 3 e uma 4 grande. Próximo. Ele te educou para eu ganhar tempo. Tá? A gente tem que educar o cliente. Só um segundo, Thiago. Fica com a mão levantada. Então, a gente tem que educar o cliente. De um lado, eu ouço o chefe que eu tenho que superar as expectativas. E eu não educo esse cliente, o cliente ele fica o quê? Que nem criança. Mal educado. Né? Ele fica mimado. Ele fica birrento até, né? As agências sabem muito bem disso, né? O padrão da agência é: tem hora para chegar, não tem hora para sair. É normal os clientes pedirem coisas, um ajustezinho de 5 minutinhos, que são 3 horas, ele pedir sexta-feira, 5:30 da tarde. É porque as agências, enquanto setor da economia, vamos colocar assim, nunca se preocuparam em educar o cliente. E eles todos trabalham para educar, para encantar o cliente. O cliente é o máximo, né? O cliente só não é superior a nós, né? Porque as agências são muito, né? O ego das agências é tremendo. Então, eu já vou passar a palavra para o Thiago. Eu superei a expectativa, aí o cara foi lá de novo, superei de novo. Opa, perdão. Aí ele foi lá, superei novamente, aí ele continuou, eu superando. Reparou o que está acontecendo, pessoal? Se eu for, como me mandou lá o chefe, se eu sistematicamente eu for entregando aqui, esse cara, ele vai elevando a barra dele. Mas eu tenho que superar, porque o chefe mandou. Porra, né? Caraca, isso aqui parece até um sonho, né? Nossa, o cara continuou me superando. O que que rola ao longo de um certo período de tempo? Olha lá. O que acontece é que aquilo que eu, dentro da minha gestão, a gente tem uma operação aqui que eu tô rodando, né? Eu tenho uma equipe que atende uma galera, eu tenho recurso de tempo limitado, eu tenho que dar atenção e tal. Então, imagina se sempre eu vou elevando a barra. Chega um ponto que eu igualo aquilo que em algum momento era o que eu tinha me preparado para ser o máximo que eu iria chegar, porque não precisa, o cara aqui está satisfeito. Aquilo virou o mínimo que o cliente aceita. Né? Eu, por acaso, né, e eu já vou passar a palavra para os colegas, eu, por acaso, eu estava a caminho de causar esse problema para mim mesmo aqui na minha parte, não na parte que depende, né? Porque eu, como consultor, eu sou muito melhor gestor do que na parte de educação, né? Então, o que eu fazia aqui? Galera, vamos lá, eu vou atender todo mundo, me manda suas dúvidas e tal. Aí o cara mandava lá no WhatsApp, vocês sabem, né? Quem foi meu aluno aqui já, eu mando lá um áudio dando uma aula para o cara, mando mais documento, procuro o caso meu, envio e tal. Eu gosto disso e eu acho importante, né? Só que eu também tinha consciência, né, que eu estava fazendo isso aqui, né? E é óbvio que chegou o momento, agora, né, já de um tempinho para cá, que eu não consigo mais gerenciar isso. Eu não consigo mais entregar, né, um trabalho tão personalizado, né? Eu chegava ao ponto de ter Zoom com alguns alunos para tirar dúvida. Eu falei assim, cara, não consigo mais. Né? Eu não consigo mais gerenciar isso. Né? Não é nem questão de preço. E eu tive que voltar a moldar isso aqui. E aí, qual é o risco que eu corro? O risco que eu corro é o seguinte: a Ana Maria já fez um monte de curso meu. Ela está acostumada que está lá o dedo e o Nino está aqui no Zoom com ela para
Ela fala, pô, como assim? Eu agora comprei já meu enésimo curso lá do Nino, eu mandei para ele pelo WhatsApp lá a dúvida, e aí ele não pode me atender e tal, falou que só daqui a 2 semanas, né? Ficou chateada, saiu fora. Então é perigosíssimo eu fazer isso. Eu que eu digo qualquer um de nós. Vocês têm que ter consciência do que é um serviço e como é que ele é avaliado. O que é expectativa e percepção e essa guerra o tempo inteiro. E que a expectativa é baseada em 2 níveis, o mínimo e o máximo. Isso vai variar de tempos em tempos. Só que eu, como fornecedor, a minha preocupação é entregar o básico da expectativa. O básico. Porque o cara vai ficar satisfeito, porque foi aquilo que ele comprou de mim. E conforme eu for esticando a barra, se isso for sistemático, aquela ideia de sempre encantar o cliente, porque a política da empresa, eu estou cavando o meu próprio buraco e jogando dinheiro fora. Eu vou passar agora a palavra para o Tiago e para a Dani, e depois, obviamente, eu vou ter mais uma pergunta para fazer a vocês nesse sentido. Vai lá, Tiagão, manda abraço. Era só por causa do caso da McDonald's, em que eles fazem muito bem a adaptação cultural aos países, e em Portugal houve a necessidade de muitos destes produtos, principalmente fast food, que nós sabemos que são altamente penalizadores para a saúde, e o gasto que existe em Portugal do horário público é muito caro na hipertensão, na diabetes, por aí. E então a McDonald's, de forma a conseguir estar mais, não alterou o produto, mas alterou a embalagem, em que colocou o valor nutricional que cada hambúrguer tem, e pronto, eles conseguiram, de algo que é mau, transmitir uma mensagem de que não é tão mau assim. E é de facto fantástico o trabalho que eles fazem, muito lá. Não é que eu coma, porque não como, mas conheço o sistema que eles adotaram para conseguir fazer isso. E de facto é engraçado, porque tem equipas fantásticas também a trabalhar sobre isto, como é que eles, de algo que de facto é muito prejudicial, conseguem, alterando a imagem, passar uma mensagem para o consumidor em que aquilo é bom. Eu vivo no interior de Portugal, que é substancialmente mais pequeno que o Brasil. Vivo numa zona agrícola, e um dos McDonald's foi implementado aqui na zona da Covilhã, e em que no início eles tiveram muita dificuldade em que as pessoas fossem comer lá. E hoje, se formos lá de manhã, tem pessoas lá a tomar o pequeno almoço, e se formos lá à noite, tem pessoas lá a comer o jantar também. E está aberto até às 2, 3 da manhã. Pronto, ou seja, eles conseguiram alterar toda uma dinâmica de uma zona que é agrícola, que tinha bons hábitos alimentares e que agora já deixou de ter. É de facto fantástico o que as marcas conseguem fazer. Pois, eu aproveitei para anotar aqui, ó, Covilhã. Então, você mora perto da Serra da Estrela, sim, né, eu Mestre? estou a 10 minutos da Serra. Que inveja. Olha, pessoal, depois vocês procuram na internet. Eu não fui estudar na beira do interior, Tiago, porque a gente ficou preocupado de ser muito frio. E eu me arrependo quase que diariamente, porque é maravilhoso. Já fomos na Serra da Estrela, Covilhã, Manteigas, em várias dessas regiões aí no pé da serra. Eu sou do Fundão. Eu sou do Fundão. Lindo, lindo. Sim, eu sou do Fundão. Muito bonito. Ó, pessoal, procurem também a Serra da Estrela, quem não é de Portugal, né? E vocês vão conhecer 2 coisas que são especiais e específicas da Serra da Estrela. O cão da Serra da Estrela, que é uma raça de cão específica de Portugal. Portugal é o país que tem mais raças de cães próprias do país. A Serra da Estrela tem o cão d'água português, ficou conhecido pelo mundo inteiro por conta do Obama. E o queijo da Serra da Estrela. No Brasil tem muito queijos bons, é verdade, mas o queijo da Serra da Estrela realmente assim é algo completamente ignorante, sabe? É muito bom. É diferente. É muito bom. Uma região muito boa, bom saber. E, Thiago, quando você também fala de McDonald's, você me fez lembrar, quem já trabalhou lá ou vai conhecer, lembra que eu falei que serviços são processos? Os caras basicamente são isso, né? É um processo impecável. Olha, você faz isso, leva tantos minutos, depois daqui vai para o ponto B, é tudo igual. Agora, qual é o grande problema disso, né? Vocês devem ter visto nos Estados Unidos uma empresa
que agora já entrou numa fase, vamos dizer assim, mais de escala, que, obviamente, já criou robô. Né? Já criou robô que sabe onde pegar a batata frita, coloca no lugar tal, depois coloca para assar, porque são operações mecânicas. Né? E aí a gente observa também como é que estamos perdendo empregos no mundo por conta da robotização, que é um papo interessante de falar. E aí vocês podem depois ver lá o robô Harari. do Elon vai ser lançado, né? Perdão? O robô do Elon Musk vai ser lançado. Mas o robô, aquele antropomórfico, né? E o Yuval Harari, ele tem aqueles livros, né, de Homo sapiens e tal, mas não precisa ler livro dele não, se você não quiser. Vê os vídeos dele no YouTube. Ele fala muito dessa problemática do impacto da inteligência artificial e eu acho completamente brutal. O meu filho, se eu puder, ele vai estudar só robótica e chinês, não vai mais para a escola, mas aí é difícil aqui, né? A minha esposa não está totalmente convencida. Tiagão, mestre, obrigado. Vamos agora lá para a Dani. Fala aí, Dani. Opa, Nino. Primeiro eu queria compartilhar algo com a turma, que eu vivi exatamente isso aí, né? Por quê? A empresa ao qual trabalho, aí agora eu nem vou citar nomes, ela pratica o encantamento, né, do cliente. Então, assim, quando eu comecei a fazer uma determinada atividade, eu sempre entregava mais. E agora eu estou tendo um problema específico com uma das pessoas do qual atendi há muito tempo e resolvi o problema dela com uma alteração de senha simples, que ela quer a mais. Então, ela quer que eu faça o processo de abrir um chamado lá com o sistema, que não é nosso, para poder chegar a ela. Então, eu tive que reduzir, na verdade, né? Eu tive que responder dizendo não podemos fugir da nossa alçada, este sistema não é nosso, e é dessa forma. E a pessoa ela não consegue entender. Ela não consegue entender que aquela parte que eu fazia anteriormente, que tentava até colocar no colo, não faz mais parte, porque o sistema mudou, existe LGPD aqui no Brasil, tem algumas coisas que só o usuário com o CPF dela consegue fazer, Exato. Não é mais assim. Mas por conta da cultura, inclusive tem gente que palestra isso aqui dentro do sistema, aí a pessoa que palestra, ela fala que isso está em torno do modelo Disney. Essa é ótima. Essa da Disney, depois eu vou comentar sobre isso. E aí eu assisti a palestra dessa pessoa. E aí eu fui ver que, na verdade, eu não vou citar realmente de onde é o local, porque é conhecido. Ela dá presentes para o cliente que reclama nas redes sociais. Por exemplo, que a cliente reclamou que não foi autorizada uma consulta e deu repercussão, aí ele vai lá e manda um negócio lá. E aí aquele cliente, ele vai sempre, naquele momento, ele vai falar bem. Ele vai realmente impulsionar ali, dizer que, olha, comprem. Mas em determinado momento isso vai acontecer. E aí ele usa a Disney no meio. Aí todo mundo fica encantado. Inclusive a palestra é encantamento do cliente. Certamente, deve ser linda. Eu também gostaria. Eu queria só dar essa contribuição, porque quando eu vi, eu falei assim, uma hora isso vai... Depois que eu estou estudando, né? Estou vindo da formação de consultores, a mente já vai abrindo, lendo alguns livros, aí eu queria só deixar isso aí, porque o pessoal concatena Disney com encantamento. Não, muito muito bom, Dani. Eu coloquei esse troço aqui, eu vou falar da Disney também, da questão do presentinho. A primeira questão do presente é o seguinte, né? O presente, ele pode ser uma estratégia de recuperação. Né? Aí não precisa ser um presente, pode ser um presente também. Mas lembra que eu falei, quando a gente trabalha com serviço, como os serviços têm certas características, para eu gerenciar, inerentemente pode dar problema, é muita variável. Então, eu tenho que ter estratégia de recuperação. Né? O que significa isso? Significa, quando acontecer algum problema, o que eu faço? Né? Para eu não ter que, na hora, me desesperar, etc., agir com celeridade, né? Aquela coisa toda. Então, tá bom. Então, eu posso fazer várias coisas. Eu posso, desde pedir desculpa muito sinceramente e ouvir o cliente com mais calma, eu posso dar um presente, eu posso dar uma coisa de graça, eu posso dar, refaz isso aqui. Não... Tem várias possibilidades. Não tem que ser presente, para começar. Né? E é arriscado
é arriscado dar presente, né? Porque eu lembro que em mais de uma ocasião eu recebi presentinho de empresa e o presentinho serve para você pegar aquele troço, queimar e mandar todo mundo, né, ir lá pescar alguma coisa lá no interior de não sei onde, né, né, e sair xingando. Porque assim, bicho, você só fez cagada e agora tá numa caixa de bombom, né, e aí vem um monte de palavrão na sequência. Então, é importante ter recuperação, mas não precisa ser presente. E mais importante ainda quando tem a questão da recuperação. Isso é muito difícil para as empresas acreditarem e colocarem em prática. Normalmente, em pesquisa, vocês vão ver isso nesse livro, e outros livros de marketing de serviço, acho que o Thiago colocou lá do Lovelock também, do Wirtz, por exemplo, vocês vão ver em livros de serviço que quando dá uma cagada com o cliente, a primeira coisa a fazer é desculpar e reconhecer o erro. Isso já é muito difícil para muita empresa, né? Então, a primeira coisa é, galera, me desculpe, eu me confundi, esqueci que hoje tinha aula, foi falha minha, perdão. Então, desculpa, errei, desculpa, na boa, né, de maneira correta, fiel, etc, etc. E aí, vamos tentar recuperar. O vamos tentar recuperar ou eu posso, que seria o mais indicado, propor alguma coisa que eu compreenda, eu do lado de cá como gestor do serviço, que é equivalente, né, para aquilo que ele comprou, para a falha que teve. Se não tiver jeito, eu posso perguntar, pessoal, o que vocês sugerem para a gente tentar minimizar esse problema? Eu posso perguntar. Quando você pergunta, primeiro você tem que cumprir o que você vai negociar com o fulano. Então, isso aí já não tem como fugir. Por um lado, existe uma parcela muito pequena de clientes que é sem noção, né? Pô, olha, eu cheguei atrasado 1 hora, cliente. O que eu posso fazer? Eu não quero pagar esse mês. Sem noção nenhuma, né? Mas isso pode acontecer. Mas, normalmente, os clientes eles vão voltar àquele mínimo. Não, cara, faz outra aula aí direitinho e tal, tá tudo certo. Tá? Então, o mais importante é, errei, desculpa, isso aqui serve? Podemos dessa maneira, vai estar legal? Podemos. E aí você arrebenta. Show. Então, o presente tem que ficar esperto em relação a isso. Agora, a Disney. A Disney, vocês vão conseguir ver também no YouTube vários vídeos similares de treinamento da Disney, inclusive vídeo real. Vocês procuram por um cara, se você procurar por Disney, escrever em search, eu acho que só vai ter em inglês, tá? Acho que é em search of excellence. Em busca da excelência, tá? Nome do autor, já mostrei esse livro para vocês. O nome do autor é Em busca da excelência, do Peter. Eita, daqui a pouco eu vou lembrar aqui já, porque eu lembrei do Drucker agora. Tá? É Tom Peters, esquece. Tom Peters. Esse livro, vai ter vídeo dele no YouTube, tem lá uns 10 minutos de caso da Disney, e que apesar de ser velho, eu até prefiro por um lado, porque conforme as empresas vão ficando maiores, mais poderosas, né, etc., elas obviamente vão conseguindo ter mais poder sobre o que falam dela ou não. Então, você pega uma biografia da Amazon, por exemplo, como a Amazon.com, Get Big Fast, do Robert Spector, que é de 97, se eu não me engano, tá? É um jornalista do Reino Unido que faz muita biografia de empresa. É uma biografia muito bem feita, muito raiz. A Amazon estava começando, né? Eu já li 3 biografias da Amazon. Você pega uma outra biografia dele, como a Amazônia, que, se eu não me engano, é de 2008. Cara, a Amazon já era a Amazon mundial, então, né, já tem coisa ali que não aparece e tal. Então, é muito complicado você falar casos de... Não, mas vamos fazer assim como a Disney faz. Vamos usar a metodologia de gestão que a Salesforce usa. Vamos usar a metodologia de processo decisório do Google. Porque nós não somos. É que nem você falar assim, cara, que consegue escrever letras maravilhosas sendo analfabeto, só tem um. Que consegue jogar futebol com perna torta, só tem um. Só tem uma Disney. Não dá para se comparar aos caras. E olha só, o business dos caras
caras é isso. O business dos caras é Mickey e magia, sacou? E as crianças, né, lá quem acompanha a Disney, é educada desde os 0 anos de idade até aquela coisa maravilhosa do castelo e do encantamento lá e da Pequena Sereia, seja lá qual é a Pequena Sereia atual. Né? Então, tem o próprio business da Disney permite que ela consiga ser mais encantamento do que o business da John Deere, que trabalha com trator, por exemplo, agrícola. Né? Ou, como eu brincava antes, vai de fertilizante. Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E encantar o cliente significa dinheiro, como vocês já viram, e não é qualquer cliente. Então, vamos lá de casos emblemáticos da Disney. Tá? Um caso emblemático né, poxa, eu estava, de brasileiro isso, eu estava lá na fila da Disney, junto lá com os meus filhos, aquele calor tremendo, a gente lá chupando sorvete e tal, tínhamos acabado de comprar lá o sorvete para as crianças, quando chegou na porta do brinquedo, aí disseram que não podia entrar com o sorvete. Né? Aí o rapaz da Disney falou, não tem problema, me dá aqui o seguro, quando você sair eu dou para você. Nossa, que caso maravilhoso e tal. Quando eu voltei, tinha até um sorvete novo, porque ele falou que derreteu tudo, me deu um sorvete novo. Tá? Como é que o cara consegue colocar isso em prática lá na Disney? Ou coisas assim. O cara fala o seguinte, olha, você que é o faxineiro da Disney, fica naquela zona de informação de turista, você fica dentro de um brinquedo como esse lá na fila de brinquedo, você tem um certo treinamento e, inclusive, uma certa verba, um certo budget para poder resolver problemas simples de clientes. Então, teve um treinamento e o cara fala, olha, se o problema for até $50, você vai lá e faz isso, cara. Você compra lá um sorvete para o fulano, para a criança, não tem problema nenhum. Ele tem certa restrição. Isso também acontece em outros serviços, como, por exemplo, em hotel, né, lá com o cara do concierge. Aí você vai tentar aplicar isso na sua empresa. Você vai conseguir definir quais são as políticas de quando que a gente vai fazer algum agrado para o cliente? Já é difícil de definir isso. Depois, essa parte da autonomia, do empowerment, que eu tenho que treinar a pessoa, capacitar ela, e inclusive ela vai ter que gerenciar algum tipo de orçamento, ela tem que ter uma autonomia para poder fazer isso, para resolver problema. Aí eu pergunto para vocês, as pessoas que em geral são contratadas, por exemplo, no Brasil, para fazer esse tipo de trabalho, trabalhar com faxina no balcão da loja, sendo garçom de restaurante, eles ainda que provavelmente muitos conseguissem ser preparados e treinados para aquilo, de fato, alguns vão ter muitas dificuldades, porque eventualmente não conseguiram nem fazer a escola, né? Então, com outras preocupações ali, para conseguir performar em certo nível. Então, tem muita variável envolvida para eu poder falar, vamos ser igual a Disney. Né? Eu odeio quando tem esse tipo de comparação, de pegar coisas de outras grandes empresas e vamos replicar aqui. São coisas completamente diferentes. A Disney, nesse vídeo que eu estou falando para vocês poderiam assistir, eles contam lá que um faxineiro, por exemplo, que ficava varrendo o chão no parque da Disney, eles dizendo, o nosso faxineiro ele tem um treinamento de, eu não vou lembrar, tá? Mas imagina, 40 horas. Dessas 40 horas, 4 horas é como é que você tem que varrer o chão. Aí eu vou lá, vou ensinar para ele como é que varre, ele tem um certo setor que ele tem que ocupar, ele tem que guardar o lixo de uma determinada maneira, colocar num certo recipiente. 4 horas é isso. As outras 30 e tantas horas é como atender o cliente. Aí eu pergunto, Dani, lá na clínica que você trabalha, quanto tempo que a secretária, recepcionista, ou rapaz da faxina, ou seja lá quem for, é treinado em atender o cliente? Né? Isso não é uma vez por ano, não é quando o cara é contratado, é regularmente isso. Então é muito difícil pensar dessa maneira. E outra, é o business, né? É o business. Então, um business faça o meu curso e fique milionário. Venha para a Disney, que vai ser um mundo de encantamento. Cara, quando a pessoa vai para a Disney, né, ela já está... eu vou até te dizer que é meio que fácil ela ficar encantada, né, porque ela vai esperando isso. A expectativa do cara é aquela. É ver o Mickey, é ver o Pateta, é ver o chão todo limpinho, é ver as pessoas felizes e educadas e não sei o que lá, sabe? É isso que ela espera da parada. Então, eu acho que é uma comparação realmente muito ruim.
Mas óbvio que a Dani está certa, né? Isso aí é toda hora, né? Isso aí tem um monte de gente que vende treinamento Disney e tudo, né? E não precisa comprar. Você vai não só no Google, no YouTube, como tem livro da Disney. Tem livro da Disney que você pode comprar e ele fala lá. Eu acho que chama o modelo Disney de gerenciar. Se calhar até tem esse lixo aqui. Depois eu posso procurar. Mas é um livretinho assim pequenininho, oficial da Disney, lá qual é o método Disney. Você compra na Amazon esse troço. Vai lá, Renan, manda abraço aí. Depois eu acho que eu tenho mais um slide para poder fechar. Diga lá, chefe. Nino, bom dia a todo mundo. Então, eu não sei se vocês conseguem me ouvir, mas eu vim refletindo, vocês falando e tal, e tudo mais, porque, assim, essa questão de encantar o cliente, eu não sei se está, assim, a ignorância minha, talvez, mas da forma que é comercializada, aparentemente parece que é para uma situação de controle de qualidade do serviço em si, seja no modelo de gestão, né, ou em questão de promessa, né, na questão do marketing em si. Só que, assim, eu, por exemplo, na minha área de atuação, porque eu sou advogado, certo? Para quem não sabe, então, assim, eu vivencio isso o dia todo, em níveis de saber o que eu posso oferecer de mais, de plus para o cliente ou não, né? A princípio, assim, a minha visão é que esse modelo Disney, seja de marketing ou de gestão, ele está muito mais direcionado, né, para poder atrair clientes assim narcisistas, né? Narcisistas não do ponto de vista patológico, né? Mas no caso da Disney, a gente está tentando atrair as crianças, né? As crianças são por si só narcisistas, né? Elas estão ali pensando no imediato delas, assim, em termos de necessidade, seja fisiológica ou não. Tá. Então, assim, gasta muito dinheiro, os pontos de contato eles têm que estar muito bem alinhados e não pode destoar, né? Um exemplo, sei lá, minha folha timbrada tem que estar tão bonita quanto a minha apresentação visual. E, assim, eu penso que a partir do momento que a gente precisa encantar clientes, eu acho que não necessariamente deveria ser feito isso. Ao contrário, a gente tem que educar o cliente, mas educar do ponto de vista não explicar exatamente o que eu vou entregar, quais são as questões, que isso é o básico que a gente tem que fazer, mas realmente prometer o que pode ser cumprido e daí é sempre a situação de ser levado a sério, né? Eu acredito que é muito nesse sentido. Você tem que se apresentar, fazer as suas entregas ou as suas formas de comunicação ser levado a sério. Porque, beleza, imagina que se eu fosse uma produtora de vídeo, né? Aí o cliente vai, faz a reunião e tudo mais. Aí, não, nada contra quem faça isso, mas eu chego lá, o meu equipamento chega, é um iPhone, ou então é um celular, ou eu não tenho um assistente. Então, assim, é claro que é uma questão de você ser levado a sério, né? O cliente tem que perceber isso. Perfeito. E eu acho que isso é o suficiente. Zé Renan, é muito bom tudo que você falou. Eu só vou implicar com uma expressão que é do ser levado a sério. Porque eu posso ser um advogado, independente de eu ser bom ou ruim, que o meu público é um público mais simples, eu cobro ali uma taxa simbólica por qualquer motivo. Então, eu posso falar, cara, eu não tenho papel timbrado, eu trago aqui realmente rascunho que eu usei na impressora para anotar mesmo, né? E aí eu também não estou te cobrando uma fortuna para isso, e aí a coisa funciona. Esses aspectos que o Renan colocou, e é muito difícil também o serviço, gerenciar o serviço, a advocacia é muito difícil também. Até porque quem procura advogado normalmente não está feliz naquele momento, nem empolgado, né? O cara está com um problemão. É um serviço muito difícil de gerenciar. Agora, esses aspectos tangíveis que vão impactar na experiência como um todo, eles podem ser usados também num primeiro momento
para ajudar a mostrar quem você é, qual é o seu posicionamento. Então, imagina, eu vou numa reunião no escritório do Zé Renan. A depender do endereço que for a sua sala para me receber, eu já posso falar, não é para o meu bico, ou é caro, é barato. Aí eu entro no seu escritório, caraca, cara, móveis aqui cristalinos e tal. Aí essa coisa assim, né? A caneta do advogado José Renan, o papel timbrado dele, tem uma moça que veio trazer aqui uma água e um café sem eu pedir nada, e o copo bonito. Tudo isso é para passar a sensação que o Zé Renan deve ser bom e caro, que é o que eu tento fazer na minha posição como consultor. Então, a gente tenta influenciar todos os tangíveis, o cenário, aquela coisa toda, para passar essas percepções. E também acaba passando esses aspectos, passa também a qualidade, né? Pô, o cara deve fazer um trabalho realmente muito bom. Eu não tenho nada para poder afirmar isso. Eu conheci o Renan agora, mas ele tem lá um escritório top, num lugar maravilhoso e tal, uma equipe grande. Cara, o cara deve ser muito bom. Então, tudo isso a gente tem que usar a nosso favor para poder transmitir para o cliente mais sobre nós, posicionamento, ideias de preço, do que a gente vai fazer, etc, etc. Né? E é óbvio que isso que você está fazendo não é nem superar ou encantar a expectativa. Né? No primeiro momento, assim, olha, isso aqui é meio que eu sou, meu posicionamento é esse. Né? Aí, o Zé Renan, ele me recebe lá, né? E aí, pronto, ele falou assim, Nino, eu agora entendi qual é o seu problema, tá bom? Você vai falar aqui com a minha assistente, que é fulana. Tá? Aí você me colocou, o meu serviço eu entendi, você viu aqui como é que eu trabalho, meu esquema e tal, viu que eu sou caro e fera, e aí agora quem vai atender o seu caso é assistente e tal. Show de bola. O que você colocou ali? A expectativa eu vou fazer um serviço aqui de, sei lá, é que não tem uma coisa positiva de advogado para falar, direito autoral. Você está contratando direito autoral, que consiste nisso aqui, vai custar tanto e vai ser a Martinha que vai te atender. Aí na primeira reunião veio o Renan junto comigo, junto com a Martinha. Aí na terceira veio o Renan. Depois eu mandei lá uma dúvida para ele pelo WhatsApp, ele me respondeu. Se na quarta reunião não é o Renan que veio, eu vou falar o quê? Ô, Martinha, desculpa, cadê o Renan? Não, mas o Renan, não, pois é, ele até comentou que era com você, só que toda reunião é com ele, né, e tal, eu preferia falar com ele, caguei o serviço dele, né? Então a gente tem que educar o cliente nesse sentido, né? Setei ali, o cara contratou, então é isso, segue lá com fulano. E é difícil de escalar por conta disso. O cara quer o Nino, o cara quer o Zé Renan. Aí é difícil a gente escalar. Né? Já comentei também com vocês alguns sobre a questão de usar até o nome, né? Gente, o chat está bombando aqui e eu não estou conseguindo acompanhar, mas tem coisas interessantes ali. Mas vamos aqui para a gente poder fechar nossa aulita de hoje. Olha, a pergunta que vocês estão se fazendo nesse momento é, porra, se então eu não posso encantar, porque se eu encantar, eu estou deturpando o troço, né? E vou acabar causando isso aqui. Em algum momento eu devo encantar, eu devo ir além, o que significa gastar, né, dinheiro, tempo, pessoas. Eu devo fazer isso? Sim. No áudio. Qual? 2 momentos. Ô, Nino, Sim. não sei se puser mais qual era, também falhou, mas quando você foi falar... Travou aqui também. Travou? Não, eu só perguntei o seguinte, tem 2 momentos que a gente deve... Então, olha só, a ciência de marketing fala encantar sempre o cliente, que é uma política normal de tantos, é balela. E está aqui aquele gráfico para mostrar para a gente. Entretanto, a ciência de marketing fala, tem 2 ocasiões que a recomendação é o contrário. É recomendado que você encante e supere as expectativas. Quais são esses 2 momentos? Nino, um deles é do momento da conquista daquele cliente, né? Aí eu vou usar até o exemplo do Bruce Consul, né? Que nós trabalhamos juntos durante tantos anos. Eu participei de N concorrências, a gente perdeu todas, marquei, foram durante 6 meses.
A gente continuava comparecendo lá, porque via uma vontade de... Né, a gente era bem recebido, uma curiosidade sobre a minha empresa, digamos. Sim. E aí você falou assim, olha, tem um trabalho pequenininho que eu não preciso fazer concorrência. E aí, para testar a Point of View, eu posso passar diretamente para vocês esse projeto. E era uma ferramenta de enquete. Exato. Que você precisava para um site específico. Né? E aí, eu vendo o British Council geral, eu falei, cara, mas eles estão em 42 países, só no Brasil tem o site principal, tem o site de ciências, o site de balé, o site de artes, o site de apoio para professores de inglês, né? E cada um tinha uma corzinha ali diferente, seguia uma mesma identidade visual, mas uma cor diferente. E aí nós fizemos a enquete do jeito que vocês queriam, a ferramenta, né, que poderia ser aplicada como pop-up ou dentro do site, ele gerava um código para vocês, mas aí a sacada da Point of View foi fazer um extra, que era pequenininho, que era, olha, a gente vai colocar um extra que é vocês poderem definir a cor, que vai aparecer ali a barrinha, o título da enquete, e aí, nesse momento, você passou a poder utilizar aquela ferramenta para diversos outros sites, e não só o que você tinha solicitado. Exato. E foi algo que não custou tanto para a Point of View, mas aí eu acho que mostrou como é que encantou em relação a mostrar como a gente tinha um diferencial em relação aos outros que tinham passado antes, né? E não tinham dado certo. No caso de vocês também, né, saiba, só para a pessoa também entender, tudo que ela falou é verdade. Só que teve uma coisa muito curiosa que, diferente de outros fornecedores e agências, né, e tem até um pouco a ver com a nossa aula de hoje, a Ana Maria, pelo conhecimento que ela já tinha na altura de marketing, ela conseguia entender muito bem o que eu precisava, ou seja, aquele momento de... Eu passei as expectativas numa espécie de briefing, né? Poxa, eu queria isso, eu pensei assado. Isso eu estou passando um monte de expectativa para ela do coisa que eu gostaria de ter. E ela conseguiu compreender muito bem aquilo, fez lá as perguntas e tal, é assim, tá, mas você vai usar isso para aquilo? Ou então, tá bom. E construiu uma coisa que era exatamente o que a gente precisava, e até foi um pouquinho além, e a gente acabou explorando isso para outros países. E aí, Ana, também tem uma coisa que eu não sei se eu te falei, mas também já aconteceu comigo, eu no papel de fornecedor. Muita empresa grande, pessoal, né, como foi o caso, na época eu era diretor de marketing e fui contratar a Ana, e eu pensei, o que eu vou falar agora para vocês, eu também já sofri a mesma coisa, que às vezes a empresa muito grande, ela pode preferir lá Ana Maria ou Nino, mas fala assim, putz, cara, aí eu vou falar o que eu ouvi na altura, né? Fiz uma concorrência para uma empresa lá, né, em São Paulo, multinacional brasileira. Eu conhecia, de certa maneira, o dono lá que estava lá tocando a interface, que estava lá tocando o contrato, ele era uma espécie de CMO, não tinha esse título, e aí adoraram, e aí nada aconteceu, eventualmente a gente conversou e tal, e aí o cara falou o seguinte, Nino, a gente acabou colocando, aí não lembro quem foi, se foi a Deloitte, foi a Accenture, uma dessas grandes. Eu nem sabia que eu estava competindo, né, com um desses. E, obviamente, sei lá, eu cobrei 300, os caras cobraram 3 milhões, né? E aí eu falei assim, cara, mas pô, você adorou a gente e tal, cara, esse cara aí vai cobrar um valor que, sabe, eu não vou ganhar nem na minha vida inteira se eu trabalhar tanto. Aí ele falou assim, Nino, inclusive, não só eu, como outros colegas, a gente sentiu assim que, cara, você conseguiria fazer o trabalho, tem muita experiência, tudo lindo, maravilhoso. Só que acontece o seguinte, se eu te contrato e dá alguma cagada, a culpa foi minha, que contratei, né, um Nino. Quem é esse fulano? Se eu contrato a Deloitte e deu problema, bicho, a culpa é dos caras. Eu contratei o melhor que tinha no mercado, né? Não tem culpa nenhuma, não tinha quem contratar mais. E nessa época, Ana, como a gente não se conhecia ainda, né, não tinha feito nenhum trabalho, foi muito disso, né? Tinha agências grandes ali em volta, inclusive algumas internacionais, e para mim, como executivo, era um risco bancar. Não, vamos trazer aqui um pessoal aqui do Rio, uma empresa pequena. Aí a gente conseguiu entrar por uma coisinha pequena e depois a coisa foi expandindo. Vocês fizeram várias outras coisas aí, inclusive rodou em um monte de país com trabalho, né? Então, de fato, esse foi um exemplo muito bom da Ana Maria, que na hora de eu captar o cliente. Eu comentava com o Gustavo, na hora de captar, faz uma degustação, né? Fala para o cara, bicho, olha, eu vou um pouco além, vou fazer aqui uma ilustração do tipo de coisa que eu posso fazer para você. Isso vai me custar, né? Isso custa para o Gustavo fazer,
mas ele está ali querendo encantar para captar. E a segunda coisa que eu tenho que fazer é o que a gente conversou tanto aqui na aula de hoje. Tá? É na hora da captação ou da recuperação. Recuperação. Aí é aquela coisa, né? Poxa, né, fiz aqui, né, já aconteceu também isso comigo, né? A gente foi entregar um diagnóstico que eu sabia que estava com coisa cagada. Eu tinha total consciência disso. Tá? Aqui era só para... Depois a gente vai falar da aula de triângulo de serviço, a gente vai na próxima aula. Eu sabia que tinha problema no diagnóstico, já sabia. Só que eu achava que não ia ser percebido pelo cliente. Eram umas sutilezas que não ia perceber. Mas teve uma coisa que o cara percebeu e me perguntou na hora da defesa do diagnóstico. Ô, Nino, olha, posso estar errado, mas você tinha falado que tinha que contabilizar isso aqui e eu não vi nada sobre esse tema. Pode estar em algum outro relatório aí, mas eu não vi. Né? Foi até um cara educado, né? Porque, de fato, eu podia não ter mostrado, mas ter isso. Aí eu falei assim para ele assim, olha, desculpa, inclusive, procurar você aqui no final da reunião, né? Óbvio, se ele não falasse, eu não ia falar nada, né? A gente estava se arrebentando financeiramente nesse projeto, para ser honesto. Eu já ia procurar vocês, de fato, foi feito, não ficou bem, eu não trouxe para apresentar. A gente já contratou uma outra pessoa para poder tapar esse buraco, eu vou te dar, em mais ou menos aí uns 2, 3 dias, a gente vai devolver isso aí para você. Eu não tinha contratado ninguém. Aí o que eu tive que fazer? Eu liguei para uma mulher que... Eu não trabalho com ela há bastante tempo já, mas ela foi meu bot. Ela está aqui em Portugal agora, a Júlia. Foi minha equipe durante bastante tempo. A Júlia Simec. Muito boa de CRO, eles todos foram pioneiros em CRO, inclusive. Desde 2012 trabalham com isso. Ela e o marido. Agora fazem coisa mais para a Europa e para os Estados Unidos. E moram aqui em Gaia. E aí liguei para ela e falei assim, Júlia... Era sexta-feira. Falei, Júlia, eu preciso fazer tal e tal coisa no diagnóstico. Cara, Nila, você precisa de quanto tempo para isso? Eu falei, cara, se você me entregar esse troço impecável, se eu precisar olhar, como normalmente ela faz, para eu já receber e encaminhar para o cliente, você pode me entregar até, sei lá, era isso, 3 dias de diferença. Porra, aí aquela coisa, grita, tem que tirar o telefone, né? Porra, Nila, o tempo que você me deu, você vai dar trabalho, que não sei o que, blá, blá, blá. Bicho, ela me cobrou assim, tipo, uma coisa que na época, se eu fosse fazer, normalmente eu pagaria 3 mil. Ela me cobrou 15, né? E aí foi daquele nível, né? A Júlia, eu gosto de trabalhar com ela por conta disso, né? Algo de 3 é de 15, mas ela me entrega no prazo que for combinado e eu não preciso nem ver, eu só encaminho para o cliente. E aí significa isso, tive que recuperar o cliente. Fiz uma cagada, o cara percebeu, reclamou, e aí qual foi o meu custo? O meu custo é ter que gastar uma grana para poder pagar uma pessoa e fazer um troço melhor do que era o esperado. Ela fez absurdamente bem o trabalho, melhor que o esperado para poder entregar para o cara e o camarada aí sim. Então, é isso. Pessoal, vai ter mais uma coisa para a próxima aula, que é o triângulo de serviço. Então, vamos só recuperar aqui antes de a gente fechar. Primeira coisa, falamos hoje, além de dúvidas pontuais, para você poder lembrar e estudar depois e buscar esse livro aqui. Quase tudo que eu falei está no capítulo dessa edição aqui. Você pode ler do 1 ao 5, mas se você ler você pode ler do 1 ao 4. Mas se você ler do 1 ao 6, eu acho que você vai gostar mais. Sendo que, nessa edição de capa laranja, o 7 fala de recuperação de cliente. Mas o que eu queria que você entendesse já está aqui. O 7 fala de estratégias de recuperação mais pormenorizadamente. Então, olha, você tem que entender o que é um serviço, porque ou você já trabalha com um serviço ou um paid é um serviço. E, galera, a sutileza dessa diferença é que, provavelmente, o que vocês vão ler em livros de marketing ou vão achar na internet é com a mentalidade... Eu não vou falar de produto porque seria muito redutor, mas não é de serviço. Tá? É um outro foco que não é em serviço. Você aprendeu como é que as pessoas, os clientes, avaliam o serviço. É com base naquelas 5 dimensões que afetam a qualidade percebida em serviço. A qualidade percebida, junto com o preço que você controla, influencia na satisfação. Mas não só. Influencia o desempenho do prestador, o desempenho do professor, do consultor, do profissional, junto com situações que você não tem noção. Tanto coisas pessoais quanto situacionais, né, que acontecem ali no momento, naquele período. E isso vai influenciar na satisfação que pode ou não acarretar na fidelidade, na fidelização daquele cliente. Depois a gente falou de expectativas e percepções.
que é uma guerra que tem o tempo inteiro acontecendo na cabeça do nosso cliente, quer você queira ou não. E ele vai estar involuntariamente, isso não é uma coisa que a gente pensa em fazer, ele vai estar o tempo inteiro contrastando. Esperava isso, recebi aquilo. Estou bem ou estou mal? E aí ele pode ficar encantado, ficar satisfeito, que é o que a gente tem que focar, ou ficar insatisfeito. E para o cliente ficar satisfeito, eu tenho que ir de encontro com as expectativas dele. Então, eu não preciso encantar ninguém. Eu tenho que entregar o que eu prometi, né? E vou deixar o encantamento para captar aquele cliente ou recuperar quando for necessário. Porque isso me custa dinheiro. De alguma maneira, tempo, dinheiro, pessoas. Então, não devo fazer isso. É errado. Não é errado, me desculpe. É pouco inteligente e arriscado. Porque, sendo feito sistematicamente, eu educo o cliente que é aquele mínimo que ele vai esperar, né? Imagina um hotel que você vai sempre lá, todo mês você vai lá para poder trabalhar naquela cidade e fica no mesmo hotel. O cara te deu um upgrade. Na segunda, tá vazio, upgrade. Na terceira, pô, o cara é brother, upgrade. Na quarta, porra, não tem upgrade hoje? Não, chama ele, fala com o gerente, ver se não tem um jeito. Né? Arruma confusão porque não tem upgrade, tá? Já fiz até isso, já deu um showzinho já desse no Ibis. Mas aí eu era cliente lá especial, eu fiquei meio putinho porque tinha passado o prazo, né, por dias assim e tal. Então, é muito importante a gente entender isso. Reflitam sobre os materiais que a gente mandou, quem puder ler os capítulos do livro, porque na próxima aula a gente vai falar de triângulo de serviços de uma maneira aplicada também. E aí é o seguinte, pessoal, só para dar um spoiler para vocês. Renan e eu, a gente está montando um curso de marketing e o Renan queria muito que eu falasse da experiência do cliente, né? E eu falei, Renan, eu acho que tem pré-requisitos para a experiência do cliente. Então, se eu não falar de expectativa e percepção, se eu não falar de triângulo de serviço, encontro de serviço e hora da verdade, eu não consigo dar a aula correta da experiência para vocês, que é uma coisa muito mais ampla. Eu não sei se eu vou dar para vocês, que não está previsto, mas vocês vão certamente conseguir caminhar melhor depois de conseguir compreender esses conceitos. O último pedido, portanto, é, quando o Renan mandar para vocês a avaliação, lembra de colocar lá, se você gosta desse tipo de aula, tipo de hoje, que tem umas coisas mais conceituais, não que a gente não colocou na prática, né? Foi muito prática, mas são conceitos importantes de marketing, quais que eventualmente vocês gostariam de ver em futuras aulas, e eu vou tentar ver quais que eu tenho competência e capacidade para poder ajudar vocês e montar aqui uma aula. E é isso, tá? Então, nossa aula está encerrada oficialmente, a de agora, né, obviamente. Vou passar a palavra para o Maurício e eu consigo ficar aí, pessoal, mais 15 minutinhos, tá? Para quem quiser acompanhar aqui num pós, né, no after class, certo? Obrigado a todos que não puderem ficar. Excelente final de semana. Estudem e aula que vem tem mais aí. Tá? Brigadaço, boa tarde.